Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos agora fazendo a abertura da escola dominical. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença gloriosa, meu Pai querido. Senhor, para te agradecer por tudo, Senhor. Agora, Senhor, venha, Senhor, usar as nossas mentes, Senhor. Venha falar com cada um, Senhor, segundo o Teu querer, meu Senhor, nesta hora, Senhor eterno. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos entoar o hino da harpa cristã, o hino 110 da harpa cristã, que diz assim: clama, Jesus, Jesus. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá, Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará. Jesus, Jesus, tu queres um bom Salvador. Jesus, Jesus, que ama o vil pecador. Jesus, Jesus, e que tem poder para salvar. Jesus, Jesus, e para o céu te levar. Jesus, Jesus, há um que te pode curar. Jesus, Jesus, e da confusão te guardar. Jesus, Jesus, só um nome da salvação. Jesus, Jesus, o gozo, a paz, o perdão. Jesus, Jesus, aceita no teu coração. Jesus, Jesus, assim tu terás salvação. Jesus, Jesus, abraça com terno amor. Jesus, Jesus, que chora por ti, pecador. Jesus, Jesus. Amém? Nós vamos agora, irmãos, fazer o ofertório para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Também vamos orar, irmãos, para que Deus possa abençoar aqueles que estão ofertando nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai querido, por todos aqueles, Senhor, que ofertaram na tua casa, por aqueles, meu Senhor, que estão desempregados e por aqueles que estão trabalhando também, Senhor eterno. Que possa, Senhor amado, tu, Senhor, entrar nesses lares, meu Pai querido, com providência do céu, derramando bênçãos, chuvas de graça dentro de cada lar, meu Senhor eterno, nesta crise que estamos passando, mas é Tu que nos guarda, Senhor eterno, é Tu que nos sustenta, Pai, e eu confio em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos agora fazer a leitura da lição da escola dominical. A lição da escola dominical de hoje, 17 de maio de 2020, lição 7. Aqui está escrito assim o título: Confiança em tempo de aflição. Texto áudio: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Amém? Aqui está escrito, irmãos, no Salmo 56, a lição, versículo 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Está escrito assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Até aqui, irmãos. E agora nós vamos entrar na mensagem da lição. Na introdução diz assim, ó: os percalços, quer dizer, as dificuldades, os obstáculos, fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Contexto histórico. Irmão, no Salmo 56, Davi expressa sua situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, e levou a um profundo diálogo com Deus. Irmãos, essa palavra aqui, Davi está expressando a sua situação complicada, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seu inimigo, e levou a um profundo diálogo. Irmãos, o que é um diálogo? Diálogo são duas pessoas conversando. Então, esse diálogo era entre Davi e Deus, né? Porque um fala e Deus responde. É dessa maneira, com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Os irmãos prestaram bem atenção para onde que ele fugiu? Fugiu para Gate, lá onde estavam os inimigos dele, ele fugiu. Irmãos, é dessa maneira, né, que nós nos encontramos em meio dos nossos inimigos. Nós encontramos. E aqui, irmãos, o tópico 1 diz assim: o cântico das mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul, cantando. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Irmãos, perceberam uma coisa? Essas mulheres vieram elogiando a Davi, cantando que Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu muito mais. Então ali era um elogio. Aquelas mulheres vieram cantando e tocando, exaltando a Davi. E o que aconteceu? Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi, porque Davi estava sendo aclamado. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. A relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava destinada a durar. Era uma relação que durou pouco, por causa de uma inveja. A inveja de Saul, que ficara escondida até aqui, à tona quando viu as mulheres cantando. Um ciúme cruel começou a ferver a sua alma. Ele ficou irado e descontente. Irmãos, perceberam aqui o que a inveja, o que ela provoca na vida de uma pessoa?
até o desejo de matar aquele que está sendo invejado. Um ciúmes cruel ferveu a sua alma. E aqui diz assim, as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre seus inimigos, entre os inimigos do povo de Deus. As agressões de seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Aqui no Salmo 56:6 fala assim: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Era isso que eles faziam, irmãos. Eles estavam escondidos, espiando os passos de Davi, aguardando a morte de Davi. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Irmãos, quem não está em Cristo, o espírito maligno já está nele, né? E é o espírito maligno que influencia essas pessoas a fazer o mal, a desejar o mal das pessoas. Aqui fala assim, o único objetivo de Saul e dos demais inimigos de Davi era arruiná-los. Todos os pensamentos eram no sentido de fazer mal. Por isso, interpretavam suas palavras de formas maliciosas. O que Davi falava, eles entendiam como maliciosa. Eles aguardavam continuamente a sua alma. O seu maior anseio era a sua morte. Eles lutavam diariamente contra ele e estavam todos os dias prontos para devorá-lo. A maldade não admitia a menor concessão no sentido de baixar as armas ou diminuir os atos de hostilidade. Uma guerra inglória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória. Uma verdadeira caça-pulga, como bem descreve o próprio Davi. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Por isso que Davi fala que eles estavam como uma verdadeira caça-pulga, porque eles estavam bem armados, o povo de Davi estava bem armado, com 3.000 soldados, e Davi estava apenas com 600. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios, que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira, aumentando o tamanho dos gigantes. Mas não valorizamos os cachos de uva. Irmão, aqui está escrito que não valorizamos os cachos de uva. Quando aquele povo foram espiar a terra prometida que mana leite e mel, ali eles tiraram uma vide e tinha um cacho de uva que precisou 2 homens pôr uma verga e trazê-lo, um cacho de uva, e tão enorme que é. Então tem vezes que nós não estamos vendo além o que nos espera. A terra que mana leite e mel, nós estamos olhando só para as dificuldades, para as coisas que estamos passando agora. É a mesma coisa, irmãos, essa crise que estamos passando, aonde nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Irmãos, e saber que lá na frente o Senhor tem vitória para nós e não olhar para esse problema, para esse vírus que está acontecendo aí na terra. Mas
o crente verdadeiro tem que confiar em Deus. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Irmãos, quantas vezes Deus age na nossa vida e nós esquecemos, mas nós estamos preocupados mais com os problemas do que com o agir de Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus declara: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito se contamine. O apóstolo Paulo ensina que toda amargura, ira e cólera deve ser tirada do meio de nós. Esaú, ao ficar amargurado por ter sido enganado, quis matar seu irmão. Caim, tomado de amargura, cometeu o primeiro homicídio, matando seu próprio irmão. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. A palavra de Deus em Efésios 4, 26 fala assim: irei e não pequeis. Não se deixa a sua ira pôr sobre o sol, sobre a vossa ira. Não deixe o amanhecer, irmãos, você irado até o outro dia. Recorre ao Senhor, recorre ao Cristo Redentor. Na mesma hora, irmãos, que você está irado, nós estamos sujeitos a irar. Mas nós temos a mente de Deus, para saber que nós não podemos ficar irados, não podemos ficar alimentando essa ira no nosso coração. E aqui fala assim, a oração de Davi. Aí, irmãos, aqui, depois de todos esses percalços, ele resolve orar, que é a melhor coisa que nós fazemos, né? É interessante observar os aspectos da oração de Davi, que Davi apresentou a Deus. Diante da circunstância que estava enfrentando, ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. Aqui no Salmo 1 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprimir-me, pelejando todo o dia. Então, irmãos, essa peleja contra Davi era diariamente, mas Davi pede misericórdia, a plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era voraz, forte e persistente. Salmo 56 e o versículo 5 diz assim: todos os dias torce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. A luta contra as Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição argumentada por Saul. Os seus exércitos e os riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aquis, em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das misericórdias. Irmãos, Pai das misericórdias, onde ele foi recorrer nos Pai das misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça alcançamos misericórdia. Irmãos, aqui fala que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. Irmãos, quantas vezes Deus ira conosco, mas quando a misericórdia sempre ela está à frente. Quando ele lembra da misericórdia, irmãos, a misericórdia entra em primeiro lugar, e Deus é aquele que tem-nos nas suas mãos, é aquele que não nos castiga segundo o que nós merecemos, irmãos, porque eu merecia, mas quem pagou o preço foi Jesus Cristo por mim. Aqui diz assim: no Antigo Testamento, o termo misericórdia representa duas raízes distintas, que pode significar maciez
o ventre, referindo-se, portanto, à compaixão materna. Irmãos, eu li aqui em 1 Reis 3:26, que fala assim, que tinha duas prostitutas. Uma ganhou um filho, aí após 3 dias a outra teve outro filho. Só que uma deitou sobre o seu filho e ele veio a falecer. E a outra pegou o filho vivo e colocou nas suas entranhas. Quando a mãe acordou, que era do seu filho vivo, encontrou um filho morto sobre ela. E agora? Agora ela fala, esse filho que está vivo é o meu, esse que está morto, e ficou aquela luta. Uma falava que o filho morto era da outra, e o filho vivo era de uma e era da outra. Mas, irmãos, elas levaram lá para o rei. Salomão foi decidir. Salomão, um homem sábio. É o que nós precisamos pedir para Deus, sabedoria. Ele falou assim, tem um filho vivo aqui, só um, e um morto. Vamos fazer o seguinte, eu vou matar, repartir ele no meio e trago uma espada. Dou metade para um, metade para o outro. Mas, irmão, a mãe verdadeira ali, aquela que tinha misericórdia, aquela que aquele filho vivo veio daquele ventre materno, sentiu e falou, não, pega o filho. Aquela que era a mãe do filho, dá um filho para ela, não mata não. Já tinha um morto, ia matar 2, nenhuma ia ficar com o filho. E aquela que tinha o filho morto falou, então faz isso mesmo. Porque ela não tinha amor pelo filho que estava vivo, que não era dela. Mas aí Salomão, essa que se condoeu é a mãe verdadeira. Entregou o filho para a mãe verdadeira que se condoeu, que teve compaixão. E ele entregou o filho para aquela mulher. E, irmãos, isso é um significado de misericórdia, ou mútua obrigação ou solidariedade das partes relacionadas, portanto, lealdade. A primeira forma expressa a bondade de Deus, particularmente em relação àqueles que estão em dificuldades. A segunda expressa a fidelidade do Senhor, ou os laços pelos quais pertencemos ou fazemos parte do grupo dos seus filhos. Davi necessitava da proteção do Senhor, precisava ser abraçado pelo pai, pois estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. É dessa maneira, irmãos, nós, nesse momento de dificuldade, nós pedimos proteção do Senhor. E precisamos, irmãos, sentir o abraço de Deus na nossa vida, né? Nesse momento difícil da nossa vida. Aqui estava assim, primeiro ele pediu misericórdia. Agora no 2:2 ele fala, levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro, para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O versículo 8 diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Aqui também fala assim, interessante essas expressões, contaste, põe no odre. Então, irmãos, Deus contou as vagueações ali de Davi, mas ele estava sempre chorando diante de Deus. E então Davi falou assim, põe as minhas lágrimas no teu odre, Senhor. Lá no teu odre não está contando, Senhor, sobre as minhas lágrimas, não. Cada lágrima é um pedido, cada lágrima é um socorro, cada lágrima é uma resposta de Deus. E a cada lágrima Deus está escrevendo, irmãos, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Às vezes não sabemos falar, mencionar o que está dentro do nosso espírito, mas o nosso espírito, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele sabe, ele geme com gemido inexprimível, porque ele sabe o que se passa dentro de mim e dentro de ti. E aqui fala assim, inclina não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio ao nosso sofrimento.
Quando Jesus esteve presente na terra, nós não só enxergava, mas tinha compaixão pelos sofrimentos das pessoas. Irmãos, quando Jesus passava aqui na terra, que ele olhava, ele também agia. Ele curava, ele levantava, ele levantou mortos, ele curou cegos. Ele fazia, irmãos, o que precisasse. Estava na mão de Jesus, ele salvava. Em primeiro lugar era a salvação, né? Porque ele conhece cada vida, ele conhece cada nome. Quando ele viu ali aquele homem lá naquela árvore, Zaqueu, Deus sabia o íntimo de Zaqueu, o que Zaqueu desejava. Ele sabia que Zaqueu estava ali para ver Jesus. E Jesus chamou ali pelo nome, meus irmãos. Quantas vezes Deus nos chama nós pelo nome? Ele fala assim: eu te chamei pelo nome, tu és meu. E quem dos meus braços pode arrancar-me? E Deus ali tinha compaixão. As orações de Davi, como transparece da passagem que se acha diante de nós, procediam da fé na providência de Deus, que vigia nossos passos. E por quem, para usar uma expressão de Cristo, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Irmãos, pensa bem, um Deus que conhece todas as coisas, que sabe quantos fios de cabelo nós temos, quantas pessoas, Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho, quanto você tem, quantos cada um tem. Tudo está perante os olhos de Deus. É sabedoria de Deus, irmãos eternos. Irmãos, aqui depois ele usava assim: faça a tua justiça. Ele pedia justiça para Deus, né? Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Ele faz uma pergunta para o Senhor aqui, no versículo 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Era a oração de Davi, né? Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado, não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Esse, por sua vez, irou-se, apenas por estar contaminado pela inveja. Irmãos, prestar atenção que inveja contamina. Inveja, e o que é contaminar, irmãos? Fica doente a alma, fica doente o espírito, fica doente a carne, fica doente tudo. Nada justificava a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça no Salmo, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. O Novo Testamento, nas suas citações e ecos do saltério a respeito desse tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. Irmãos, aqui Davi pedia que Deus fizesse justiça, mas nós podemos pedir justiça, irmãos, sem nenhum rancor na nossa alma. Nós não podemos pedir justiça querendo que Deus faça o que nós queremos, porque às vezes nós queremos coisas más para o povo, mas sem rancor, irmãos, conforme Deus sabe fazer justiça a cada um. Ele faz da maneira que Ele quer. E aqui fala assim: o Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade, ao mesmo tempo em que remove a esfera de represália particular. Vamos deixar, irmão, tudo na mão do Senhor. A justiça pertence a Deus, não a nós, né? Aqui fala assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, eu estou irada, mas a justiça de Deus não opera sobre a minha, pela minha ira. É preciso entender que Deus não está a serviço de nossos desvaneios.
É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, amargura, mas é necessário descansar no Senhor, deixar que Ele exerça a sua justiça. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Depois, irmãos, aqui o tópico 3, confiança em tempo de crise. É o que nós temos que ter agora, confiança em tempos de crise. Ao escrever esse salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta nossa confiança no Senhor. Aqui fala no Salmo 56, 3 e 4. No dia em que eu temer, esse temer aqui é de medo, né? Hei de confiar em ti. O 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não temerei o que me pode fazer a carne. E depois, irmãos, o versículo 11 diz assim. Outra vez ele repete. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, o que nós estamos temendo agora? O que o homem possa fazer por nós? Vamos temer e confiar só em Deus. Aqui fala assim, louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me possa fazer a carne. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Irmãos, nós precisamos confiar mais no Senhor, na fidelidade dEle. Quantas promessas Deus tem feito nas nossas vidas. E quando estamos passando por momentos difíceis, estamos olhando só para os problemas. Em vez de nós pensar, não, mas Deus me prometeu isso, e Deus ainda vai cumprir essa promessa. Nós estamos só olhando só para a dificuldade. Mas, irmãos, dificuldade Deus vai nos dar graça para passar. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, ameaças e os planos do seu inimigo para matá-lo. E de outras promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha. Entregar-se à desesperança ou confiar na sua palavra. Aonde que ele queria, como que diz assim, confiar? Era no que ele estava vivendo ou na palavra do Senhor? Davi prefere dar valor, ele dá valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Aqui em Mateus 22, diz assim, 22 versículo 29 diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, quantas vezes erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus? Aqui fala assim, está em pauta a palavra falada ou escrita de Deus, a palavra no coração, a mensagem e a promessa de Deus que dão aos homens a certeza de uma razão para continuarem confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Os hebreus tinham tremendo receio da morte prematura, mas a palavra de Deus expressa na lei garantia vida longa para aqueles que obedecem ao mandamento. Irmãos, os hebreus tinham receio de morrer novos, né?
Quantas pessoas temem a morte, né? Eles queriam viver aqui na terra um pouco mais. Mas a palavra de Deus disse que mas a palavra de Deus expressa na lei, garantia vida longa para aqueles que obedecem os mandamentos. Olha a promessa de Deus, irmãos. O inimigo quer nos matar agora, mas Deus falou que vai dar vida longa, porque nós estamos obedecendo os mandados do Senhor. Então, irmão, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Aqui fala assim, o medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderá ser de Elias, esconder numa caverna? Será, irmãos, que nós sabemos reagir quando nós estamos com medo? Será que nós vamos para o lugar certo? A reação poderia esconder-se em uma caverna? Poderia retroceder como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que havia em Canaã? Lá tem muito gigante, não vai dar. Os homens ficaram com medo daqueles gigantes que encontraram lá, né? Então, não, aquela terra lá é muito boa, mas tem gigante. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, verdade, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Aqui, irmãos, o anjo disse a Maria, não temas, Lucas 1:30. Os pastores de Belém disse, não temais. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos, que já havia morrido. A menina estava morta, não tem mais jeito, e Jesus ia falar assim, não temas. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima, não temais. Aos 3 discípulos que estavam com ele no momento da transfiguração, disse, não tenhais medo. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo, quanto nas pelejas. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia, para seguir apresentar ao Senhor a questão. E louvor, fazendo menção da sua palavra. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Irmãos, então, aqui ações de graça. Nós temos que reagir. Nós temos que agradecer a Deus, confiar que Deus irá fazer e responder com ações, com agradecimento a Deus. Notar que o salmista também menciona ações de graça no Salmo 56, versículo 12, que ele diz assim, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Os votos do Senhor estão sobre nossas vidas, irmãos. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão. E assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam ao contrário. A dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, Ele age.
o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha assim que ouve o estampido? Que Deus é este que ouve o clamor dos seus filhos e em um instante livra dos adversários? Irmãos, aqui uma pergunta. Que Deus é este que ouve o clamor dos seus filhos? Que Deus é este? E em um instante, ele livra dos adversários? Que tem um salmo aqui numa lição passada que fala que ele é um Deus socorro bem presente, irmãos. Quando bem nós pensamos, ele está presente do nosso lado, né? Nos socorrendo. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis, louvor à palavra de Deus e oração. Que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. E está escrito em Romanos 8 e 28, aqui está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E o versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e nós vamos fazer já uma oração para o término dessa lição. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, querendo te agradecer, Senhor, esses momentos que estivemos aqui falando da Tua palavra, Senhor. Que ela possa achar guarida nos corações, meu Pai querido. Possa achar morada, Senhor eterno. Possa, Senhor, fazer, Senhor, para aquilo que foi enviada, Senhor. Porque Deus fala, Senhor, na sua palavra, que, Senhor, que o teu povo não sai de mãos vazias. Mas que possa, Senhor, ter enchido cada coração, cada vida, meu Senhor, para prosseguirmos mais nesta jornada, Senhor. Que esses momentos de crise, Senhor, possa passar, meu Pai querido, como diz o Salmo 70, apressa-te, Senhor, e nos responder. Apresse em nosso auxílio, Senhor, contra essa enfermidade, Senhor eterno, para que possamos, Senhor, estar reunidos louvando o Teu nome, Senhor, para que as pessoas possam, Senhor, estar livres, Pai querido. Que as pessoas possam agora, Senhor, as que estão retidas, Senhor, memorizar, Senhor, orar, falar de Ti, Senhor, ter tempo para Ti, Senhor, nessas horas, meu Pai querido. Para que, Senhor, quando nós nos encontrarmos, Senhor, sermos felizes diante de Ti, Senhor amado. Porque nós estamos com saudade, Senhor, da Tua casa, saudade dos irmãos, meu Pai querido, saudade de louvar a Ti juntamente com a Tua igreja, meu Pai querido. Senhor, abençoa essa nação, Senhor. Tira essa nação desses problemas, meu Pai querido. Desses homens que não se entendem, Senhor, entra naquele lugar com providência do céu, derramando chuvas de bênção, Senhor eterno, pondo por terra toda obra que não provém de Ti naquele lugar, meu Pai querido. Senhor, guarda a Tua igreja debaixo das Tuas mãos poderosas, meu Senhor, abençoando cada lar, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada pai, meu Senhor eterno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.